Aqui no nosso estúdio está especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, a gente conversava mais cedo, inclusive por telefone. Obrigada por ter vindo aqui, atendido o nosso pedido. A gente falava então sobre essas possíveis causas, né, do acidente. Claro que ainda vai haver uma investigação com um relatório oficial em relação a isso, mas pela sua experiência em gerenciamento de risco, nesses acidentes aéreos graves, o que pode ter acontecido? A gente conversou com um piloto que falou que essa aeronave é muito segura. O que pode ter acontecido? Essa aeronave é muito segura, o número de série dela, se não me engano, é 6160, o que indica que o ano de fabricação desse Citation XL, que é um avião extremamente seguro, ele deve ter sido fabricado em 2012 ou 2013. Ou seja, é um avião novo. Dificilmente terá sido problema de manutenção ou qualquer coisa do gênero. Mais cedo a gente não tinha informação se era um avião, se era um helicóptero, o que tinha acontecido. A gente sabia das condições meteorológicas adversas. No entanto, esse avião, agora que a gente já sabe o aparelho, é um avião preparado para voar nessas condições. Ele tem equipamentos para voo por instrumentos, os pilotos são treinados, que voam esse aparelho, são treinados para voar por instrumentos também. Então, surpreende bastante a aeronave ter se envolvido nesse acidente. Esta aeronave, dado que é uma aeronave segura e nova, e uma aeronave de fabricação nova. Pois é, Gustavo, a gente continua conversando agora, a gente vai até São Paulo com a Renata Rocha, que vai conversar com a gente agora. Renata. Olá, eu estou na Prefeitura de Santos, onde aconteceram algumas coletivas de imprensa agora há pouco. E eu estou aqui do lado do deputado e também presidente do PSB do Estado de São Paulo, que estava aguardando Eduardo Campos na hora em que o avião chegaria aqui, em que o voo chegaria aqui em Guarujá. Como é que foi esse momento? A gente estava aguardando Eduardo previsto para as 10 horas. O avião chegou a fazer a sinalização, mas arremeteu. Estava um tempo ruim, mas não estava tão ruim. Minutos depois veio a informação que havia caído um helicóptero em Santos. Aí começou essa coisa da má informação, enfim. Demorou ainda quase uma hora, o avião não tinha contato e a gente esperando, enfim, desesperado. Aí teve um problema com relação à aeronave, se ele tinha vindo nessa aeronave ou não. E depois foi se confirmando as coincidências e, enfim, aí o resto você sabe. Certo. Agora, como é que está o partido? Vocês já conversaram alguma coisa sobre a campanha, sobre o Eduardo Campos, futuro político? Não, hoje a gente, de verdade, está todo mundo consternado, né? O nosso partido tem gente de todo o Brasil, vários candidatos a governador, todas as lideranças. A Executiva Nacional tinha eu e mais algumas pessoas daqui da Executiva Nacional. O doutor Amaral, que é o nosso presidente de exercício, está vindo do Rio também para a gente conversar, mas, claro, a única cabeça que tem agora é de tentar ajudar e lembrar da esposa, dos filhos, né, da mãe dele, dona Ana, enfim, das pessoas da família, porque é tudo muito triste. Um jovem, né, cheio de esperança, de uma luta bonita, de mostrar que o Brasil podia ser feito com uma política diferente. Eu acho que ele deu esse pra gente. É claro que a gente vai conseguir carregar isso, mas no primeiro dia é muito difícil raciocinar, né? A gente vai conseguir pensar nisso um pouquinho mais para frente. Marina Silva conversou agora com a gente, fez um pronunciamento. Vocês estavam conversando lá atrás. Como é que ela estava? Quais foram as palavras dela? Triste, como todos nós, mas ela é muito religiosa, tem um pensamento religioso, né? Então é importante que dá um conforto. Ela podia estar no voo, porque ela estava no Rio também, né? Podia estar vindo para cá, acabou pegando um voo para antecipar a gravação de televisão. Então, enfim, quer dizer, como eu também e outros, quer dizer, é uma coincidência apenas, né? Então, todo mundo muito triste e todo mundo consternado e sem muita ideia. No momento assim, ninguém vai ter uma ideia, né? Vamos ter ideia mais para frente. Primeiro agora como eu disse, fazer com que ele chegue a Recife, que as pessoas de Pernambuco que idolatram, que tem uma coisa com o Eduardo tão forte, né, possam de verdade ver lá o Eduardo lá. Pra gente ainda tem Eduardo, então nós vamos nessa atuada até que a gente possa ter aí a alma, que Deus ilumine cada uma das cabeças para a gente pensar depois no resto do país. Você acompanhou bastante ele em Pernambuco, em Recife. Como é que você via a população, o contato da população com ele? É fácil, né? Uma pessoa que foi reeleita com mais de 80 e poucos por cento dos votos, que era o governador mais aprovado do país, enfim, era uma pessoa que tinha um grande carisma. A população encontrava nele um pouco da esperança, de um símbolo de política que, olha, dá certo, é possível dar certo na política, né? Jovem,
um jovem bonito, né? Uma pessoa para cima, com uma família linda. No meio dessa confusão, arrumou um filho, né? Para poder ter um filho agora, né? Fez aniversário anteontem, um nenezinho. Quer dizer, então, uma pessoa que empresta para a gente a esperança, né? A luta e a esperança. Okay, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Renata, pelas informações ao vivo aí de Santos. A gente agradece também o Márcio França, presidente estadual do PSB. E a gente segue agora para o Rio de Janeiro. Mariana Queiroz está lá no aeroporto Santos Dumont, de onde partiu o avião rumo a São Paulo. Tem outras informações ao vivo, Mariana. Isso mesmo, Raquel. A gente segue aqui no aeroporto Santos Dumont, de onde partiu então a aeronave levando Eduardo Campos. Só uma informação aí para atualização: o aeroporto está fechado nesse momento para pousos e decolagens. Isso porque chove forte na cidade, o tempo está bem ruim. Bom, como você disse então, Raquel, o avião partiu aqui nessa manhã do aeroporto Santos Dumont às 9h21. A gente recebeu informação que um dos pilotos entregou ontem à noite, pouco depois das 10 horas da noite, o plano de voo. Esse plano de voo contém todas as informações, o trajeto do voo, o número de passageiros. Esse plano de voo foi entregue aqui no aeroporto Santos Dumont. Segundo a assessoria, foi entregue pessoalmente por um dos pilotos. No plano de voo, a informação é de que esse voo partiria hoje pela manhã às 9h29. Eles não tiveram problemas para sair daqui e, inclusive, esse voo foi antecipado. Eduardo Campos saiu daqui num voo por volta de 9h21. Só lembrando que Eduardo Campos viajava então numa aeronave, um jato Cessna 560 XL da empresa AF Andrade Empreendimentos e Participações Limitada. A gente segue aqui no aeroporto Santos Dumont e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigada, Mariana, pelas suas informações aí do aeroporto Santos Dumont. E a gente segue conversando com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, a gente conversando mais cedo falou sobre a base aérea ali do Guarujá. Essa base aérea não tem uma torre de controle, segundo nos contou especialistas, e tudo acontece, o contato é por rádio, né? A gente sabe que o avião tentou arremeter e depois não houve mais contato nenhum. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso, ainda vai acontecer uma investigação. O fato de não ter uma torre de controle no local pode ter influenciado de alguma forma? Não, vamos lá. Tem uma série de aeródromos no Brasil inteiro que não tem torre de controle, que são aeródromos de frequência muito baixa, poucos aviões pousam ali. Então não há necessidade mesmo de ter uma torre de controle porque o tráfego ali é reduzido. Primeiro ponto. Segundo ponto, o rádio atende muito bem esses aeródromos longínquos e remotos. Esse do Guarujá é um aeródromo pequeno, de pouco volume, então ele não quer dizer que na área do Guarujá não tenha controle de espaço aéreo, que tem, os aviões que sobrevoam, por exemplo, na ponte aérea, passam por ali e são controlados pelos radares da aeronáutica. Eles vão pelo mar, né, e depois entram ali pelo... Isso, quer dizer, é uma área controlada por radar, o aeródromo que não é controlado por radar. O que pode ter acontecido em função dos relatos, e aí a gente tem que aguardar as investigações, reiterando que falta analisar uma série as evidências do local e aguardar as investigações, reiterando isso, o que a gente pode imaginar é que o piloto, já houve relatos que o piloto arremeteu nesse aeródromo, nessa arremetida ele pode ter tocado alguma coisa, ou outro helicóptero, inclusive tinha uma dúvida se tinha se acidentado um helicóptero ou um avião. Então, ele pode ter tocado no helicóptero, ele pode ter tocado num obstáculo qualquer, uma árvore, um poste, uma casa, um prédio, e isso pode ter danificado a aeronavegabilidade do avião e ele ter perdido o controle. O que não é normal, porque esse é um jato, ele é um jato grande, ele tem 9 toneladas, carrega 12 pessoas, são 2 motores a jato, quer dizer, querosene de aviação, inclusive. Ele causaria um estrago muito maior, quase que levaria um quarteirão inteiro do que o que se observou nas imagens. Quer dizer, a queda foi pontual. Parece, de fato, um avião caindo, um avião que perdeu alguma peça, alguma parte e caiu de repente. Então, o que se imagina é isso. E dentro dessas possibilidades do que poderia ter acontecido, Gustavo, alguns moradores ali da região disseram que viram fogo, né? Quer dizer, não sei exatamente em que parte do avião ou o que teria acontecido, mas é possível que tenha havido uma explosão e depois o avião caído? É possível sim, mas a explosão por algum contato. Esse avião não tinha motivo, é um avião novo, é um avião seguro, não tem motivo para ele de repente explodir alguma coisa. Ele
o que pode ter acontecido, ele ter tocado algum objeto e aí a asa, o tanque que fica na asa ter se incendiado. E bate com os relatos das pessoas que viram o avião em chamas antes dele cair. Pois é, a aeronáutica ainda não confirma, né, nenhuma informação. A gente tem todas essas imagens, mas a gente não sabe se existia realmente fogo enquanto a aeronave estava em voo. A gente vê a arte, uma simulação do que poderia ter acontecido. O avião chegando ali na base aérea, arremeteu, quer dizer, não conseguiu fazer o pouso e então atravessando ali a cidade, caindo naquele quarteirão do bairro Boqueirão, em Santos, a cidade mais importante do litoral paulista. Pelo que você conhece de risco em voos aeronáuticos, né? A pessoa poderia também estar procurando um outro local para pouso, por algum motivo que a gente desconhece? Não, eu não acredito. Eu acho que ele arremeteu por algum motivo, que pode ser diversos motivos. Por exemplo, tráfego na pista. Ele viu que tinha algum equipamento na pista, podia ser um carro, podia ser uma outra aeronave, etc., alguma pessoa na pista, e aí ele desistiu de pousar. Isso pode acontecer. Isso é mais frequente do que mau tempo? Mais frequente do que qualquer coisa. Ele também pode ter, devido ao mau tempo, ele pode ter não encontrado o ponto correto de fazer o touchdown, o toque na pista, e aí ter percebido que, em função do vento e do mau tempo, ele estava mal localizado, teria que fazer a volta de novo. E terceira hipótese, ele arremeteu por uma pane, por exemplo, de trem de pouso. Né? E aí, por rádio, ele falaria que, olha, estou com problema de trem de pouso, não acendeu aqui a luz que desceu, então vou arremeter e vou tentar pousar de novo. E ele faz a volta, aquela curva toda que a gente vê na arte, é o procedimento normal de rotina. Ele faz uma volta para pousar de novo. Então, a tentativa dele, então, seria fazer a volta para tentar pousar de novo. Exatamente. Agora, essa distância corresponde a essa manobra do piloto de fazer a volta ou ele teria perdido o controle e ido para outra direção onde ele caiu? Não, a distância é essa mesmo. A distância, por exemplo, se você arremete do Galeão, você chega a sobrevoar o oceano aqui na frente de Ipanema e Leblon, no Rio de Janeiro. Como as cidades ali são próximas, Exato. A volta é grande, essa volta é bem grande. A gente vê isso em voos comerciais, isso acontece todos os dias, isso não é notícia, é um procedimento normal. Quando tem um problema no trem de pouso, existe também a possibilidade de fazer o pouso de barriga, né? Exatamente. Queria saber sobre a possibilidade de não ter caixa preta. É uma regra que esse tipo de aeronave tenha caixa preta para uma possível investigação de acidentes ou é uma escolha também do proprietário da aeronave, neste caso de jatos particulares? Escolha do proprietário da aeronave, mas essa aeronave tem caixa preta. Não sei se essa do acidente específico tinha caixa preta. Como assim? Vem de fábrica? Mas a fábrica fornece esse avião pode ter caixa preta sim. Só não sei se o proprietário, como é um avião privado, de uso particular, que não pode ser fretado, se ele tem ou não caixa preta, uma opção. Agora, diante das imagens, Gustavo, a gente vê aí essa imagem aérea, né, da área que foi atingida e também os destroços, né? Impressionante a quantidade de destroços junto com o entulho ali das residências que foram atingidas. Até a gente conversou mais cedo com bombeiros, com técnicos, e eles estavam falando sobre a destruição que causou, né? Quer dizer, são pedaços muito pequenos e só uma parte ficou mais inteira, que foi uma turbina que foi parar dentro de uma casa. Quer dizer, realmente o avião parece que se desintegrou aí, né? É possível que tenha havido algum dano na caixa preta também? Pela dimensão do desastre? Não, quando tem caixa preta num avião, a caixa preta são alguns pares de caixa preta. Você pegar um Boeing, por exemplo, você tem um par na cabine, um par no meio e um par atrás, um Boeing 737. Se você tem aviões de longo curso, que você tem 4 pares de caixa preta. Esses da Malásia que a gente está procurando eram 4 pares. Então, é exatamente por isso, porque alguma parte do avião fica um pouco mais inteira no eventual acidente, aí eles conseguem recuperar. Tá certo, Gustavo. Só um minutinho, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente tem outras informações ao vivo de Brasília agora com a repórter Fernanda Galvão. Oi, Fernanda. Olá, olha, a notícia da morte de Eduardo Campos trouxe uma grande consternação aqui no meio político. Em Brasília, aqui no Congresso, foi cancelada a reunião da CPI mista da Petrobras, que ouviria o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Severo. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, marcou uma sessão solene